Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 341. Destruindo a relíquia. Suspirando suavemente, o padre massageou os ombros e voltou para sua sala. Desde que a luta pela coroa eclodiu, centenas de pessoas vieram para se curar. Mesmo com a quantidade de curandeiro na cidade, ainda era uma tarefa difícil. Espero que isso seja resolvido em breve. Ele pensou consigo mesmo ao chegar em sua sala. Abrindo a porta, ele estava prestes a se sentar quando parou em choque. Vendo a figura mascarada que ele estava tão familiarizado devido ao vídeo online. Ele estava prestes a chamar os guardas quando a figura cintilou na frente dele e apertou suas luvas blindadas contra sua boca. Fique quieto e feche a porta lentamente. Uma voz robótica tocou. Entendendo que esta era potencialmente a pessoa que poderia matá-lo com uma arma, o padre acenou com a cabeça e obedeceu às ordens por enquanto. Vendo que ele fechou a porta, Shiro estalou os dedos e montou uma formação à prova de som na sala para que a conversa não pudesse ser ouvida do lado de fora. Eu sou apenas um servo de Deus em uma pequena igreja. O que a ladina assassina quer de mim? O padre disse lentamente como Shiro vacilou um pouco de seu apelido. Eu preciso da mais alta qualidade de água benta que você tem. Tenho certeza que você viu a monstruosidade contra a qual o primeiro príncipe estava lutando até que eu lidei com ele. A causa de uma criatura como essa surgir é devido a este item e para destruí-lo, eu vou precisar do mais alto grau de água benta. Shiro respondeu enquanto mostrava o item. Surpreso com a razão de Shiro procurá-lo, o padre teve que admitir que ele estava esperando que ela fosse um pouco má. Em vez disso, ele foi presenteado com uma pessoa que queria destruir a relíquia em vez de usá-la para o mal. Eu vejo. Está tudo bem para mim examinar a relíquia? Ele perguntou com cautela, já que não queria ofender a pessoa se possível. Claro, mas se você fazer alguma gracinha, eu vou matá-lo sem hesitação. Shiro respondeu, deixando um pouco de sua sede de sangue escapar e criou seu canhão de mão. Sentindo a mana sendo emanada da arma, o padre engoliu uma boca cheia de saliva, pois sabia que este era um negócio real. Tirando a relíquia das mãos de Shiro, o padre estreitou os olhos enquanto lançava alguns feitiços. Depois que ele analisou, seu rosto empalideceu e rapidamente entregou-o de volta para ela. Uma aura maligna tão feroz, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Ele exclamou em choque. Agora você viu. Apenas me dê a água benta de maior grau, e eu vou lidar com isso sozinha. Shiro respondeu indiferentemente. Absolutamente não. Como padre desta igreja, preciso ver a destruição de tal relíquia com meus próprios olhos para que eu possa descansar. Eu posso fornecer-lhe a água benta, mas como um comércio, eu devo participar da destruição da relíquia. O padre franziu a testa. Pelo que ele sabia, havia a possibilidade de que depois que Shiro a limpasse de sua corrupção, ela a usaria para seus próprios ganhos pessoais. No entanto, mal sabia ele que a essência das relíquias corrompidas reside em sua natureza maligna. Uma vez que você se livrar dela, ela só se tornaria uma casca do que seria. Para o Requiem do Carrasco, seria apenas um item que aumenta ligeiramente as ilusões. Mas enquanto a casca permanecesse, havia sempre a chance de ela voltar ao que era antes, então Shiro iria destruí-la completamente. Tudo bem, desde que você me dê a água. Se você quer ou não assistir não é da minha conta. Só estou aqui para destruir isso. Shiro respondeu com um encolher de ombros. Obrigado. Vou preparar a água benta imediatamente. O padre acenou com a cabeça e caminhou até um cofre em um compartimento oculto da sala. Levantando as sobrancelhas, Shiro ficou um pouco surpresa, já que ela não tinha detectado o cofre. Usando sua mana como chave, ele pegou um dos anéis de armazenamento e tirou uma garrafa de porcelana que tinha gravuras azuis fracas pela superfície. Este deve ser a água benta de maior grau que eu tenho por aqui. Será que será suficiente? Ele perguntou enquanto lhe entregava a garrafa. Água benta de grau a roxo? Sim, deve servir. Agora então, é hora de destruir esta relíquia. Shiro acenou com a cabeça. Pegando a relíquia, ela suspendeu-a no ar enquanto abria a garrafa. Usando sua harmonização de água recém-adquirida, ela manipulou a água benta para envolver a relíquia. Asterisco SSSSSSS. Um som assoante podia ser ouvido quando a água entrou em contato com a superfície. Ignorando o som, Shiro então flexionou seu dedo e criou vários círculos mágicos Tier 3 que giravam em torno da relíquia. Consumir. Shiro ordenou friamente quando os nanobots foram vomitados do círculo mágico e começaram a comer a relíquia. Ao contrário de sua opção de reciclagem, isso era literalmente apenas ela destruindo cada parte da relíquia até que nada seja deixado, descartando os nanobots.
Olhando para a massa de prata que estava corroendo a relíquia, o padre não podia deixar de pensar que esta poderia ser a chave para suas armas. Foi só depois que o último pedaço da relíquia foi consumido que Shiro suspirou em alívio. Com o Requiem do carrasco destruído, ela tinha uma relíquia corrompida a menos para se preocupar nesta vida. Obrigado por sua cooperação. Adeus. Shiro suspirou enquanto ela planejava sair. No entanto, o padre chamou-a antes que ela pudesse continuar. Jovem, sugiro que se mantenha segura e tente não deixar suas armas caírem em mãos erradas. Se eles pesquisarem e descobrirem sua composição, não há dúvida de que os esforços para produzir em massa suas armas serão vistos em todos os lugares caso sejam totalmente analisadas. Ele avisou. Não se preocupe, eu sei. Shiro respondeu antes de cintilar. Olhando para a sala agora vazia, o padre suspirou antes de fazer uma oração silenciosa. Depois de deixar a igreja, Shiro se perguntou o que mais ela precisava fazer. Com a arma destruída e os anciões implementando a regra para permitir que ela levasse Ziuel embora, não havia muito mais para ela fazer. Já que a regra precisará de vários dias para sua eficácia ser testada, eu deveria fazer outra coisa nesse tempo. Ela pensou consigo mesma. A primeira coisa que lhe veio à mente foi chegar ao nível 100 seguido de fazer Elion atualizar sua armadura para que ela cresça junto com seu nível muito parecido com sua espada. Assim, ela não teria que se preocupar em trocar de armadura a cada 5 níveis. Puxando o telefone, ela decidiu dar uma mensagem ao Elion. Shiro, e aí Elion, tenho uma comissão para você se você quiser. Elion, ó céus! O que é desta vez? Quer que eu tente atualizar outra armadura para vermelho? Shiro, você disse não eu. Elion, qual é o grau e os materiais que você tem em mãos? Se estiver ao alcance, vou tentar de novo. Vendo que Elion estava disposto a tentar novamente, Shiro não podia deixar de sorrir. Shiro, a imagem dos materiais que tenho junto com minha armadura está anexada no seguinte arquivo. Ó grande ferreiro escolhido pelos deuses. Elion, puta merda. Da última vez, você me mandou um conjunto de itens de grau roxo e agora é laranja. O que vem a seguir, você vai me dizer para atualizar um item vermelho? Shiro, seja cuidadoso, você pode zicar haha. De qualquer forma, qual é a sua perspectiva sobre o sucesso disso? Elion, relativamente alto. Já que já é de grau laranja, seria mais fácil para mim atualizá-lo. Além disso, parece-me que você roubou uma família muito rica para ter tantos materiais raros, então eu diria que o sucesso é cerca de 70% desta vez. Shiro, interessante. Mas primeiro, o que diabos você quer dizer com roubar? Eles estavam jogados no chão, então eu os peguei. Tecnicamente, ela não estava errada. Afinal, os corpos estavam pelo chão. Elion, claro que sim. Shiro, de qualquer forma, onde você está agora? Ainda estou em Miriel e ficarei mais uma semana. Seria mais fácil para mim ir até você ou você vem até mim? Elion, provavelmente será mais fácil para eu ir até você. Além disso, houve um fluxo de pessoas indo para Miriel depois que esta ladina assassina tornou-se famosa online para que eu possa apenas entrar no grupo de alguém para ir ao santuário de teleporte de Miriel. Shiro, tudo bem. Vejo você em breve. Me mande uma mensagem e eu vou buscá-lo. Elion, entendi. Guardando o telefone, Shiro massageou os olhos. Caramba! Por que eles tinham que me dar o nome de ladina assassina? Ela pensou com constrangimento. Balançando a cabeça, ela decidiu ir fazer algumas dungeons para se acalmar. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgel? Capítulo 342. Atualização de armadura. Balançando sua lâmina para remover o sangue dos monstros, Shiro olhou para o seu nível e franziu a testa. Depois de grindar por um tempo, ela só tinha upado 2 vezes, apesar do fato de que ela ganhava XP dupla. Acho que é apenas normal. Afinal, só estou desafiando as dungeons de nível 100. Eu não posso exatamente ir para dungeons de rank B, já que isso é apenas pedir para morrer. Shiro murmurou balançando a cabeça. Rapidamente alocando seus pontos, seu MP tinha aumentado para além da marca de 23 milhões. Nome, Shiro. Nível, 97. Classe, Rainha Sylphid Mística, SSS Nanomante Ascendente, ES. HP, 9.470.000, 10.875.500. MP, 17.550.200, 23.250.000. STR, 63.031.500. VIT, 58.029.000. IN, 120.060.000, 6.000. AGI, 67.033.500. DX, 52.026.000.
Def. 37.000 18.500. Igual bônus de título, 50%. Lágrimas da Rainha Sylph de 5% int. Armadura, igual passiva da armadura. Sua corrida de dungeon tinha trazido um novo equipamento junto com materiais, no entanto, eles não eram o que ela estava procurando, então ela os deixou de lado por enquanto. Já faz alguns dias. Os anciãos têm coletado mana todos os dias enquanto o resto praticamente limpava os destroços da luta. Tudo o que resta fazer é reconstruir alguns dos prédios e tudo voltará ao normal. Eles já começaram a ensinar Ceril sobre como se tornar uma boa rainha, de modo que deve ser resolvido no futuro também. Ela pensou consigo mesma. Verdade. Depois de mais alguns dias no máximo, todas as suas tarefas em Miriel devem ser resolvidas e podemos sair. Nimue acenou com a cabeça. De fato, mudando sua roupa de volta para o casual vestido branco e chapéu, ela deixou a Dandia e sentou-se em uma cafeteria próxima que tinha reaberto ontem. Pedindo um pouco de suco e alguns lanches, ela se divertiu de todo o coração. Ela teve que admitir que uma vida tranquila sem preocupação com conflitos políticos e situações de risco de vida era bastante relaxante. Ela foi autorizada a completar dungeons e subir de nível livremente. Eu me pergunto quando Elion vai chegar. Já se passaram 2 dias. Shiro pensou consigo mesma. Depois de terminar seu pequeno lanche, ela deixou a cafeteria e voltou para o castelo. No entanto, antes de entrar no castelo, ela sentiu seu telefone vibrar por um momento e verificou suas notificações. HM, falando do diabo, parece que ele chegou. Elion, encontrei um grupo que estava indo para Miriel, então estou indo encontrá-la agora. Shiro, ok, vou esperar por você no santuário de teleporte. Se você vê uma beldade em um vestido branco e um chapéu, essa sou eu. Elion, PFT, até parece haha. Shiro, acredite em mim, você vai se surpreender. Elion, claro, então espero essa surpresa. Até breve. Shiro, até. Guardando seu telefone com um sorriso, Shiro balançou a cabeça e se perguntou o que ela poderia fazer a fim de chocar Elion um pouco mais. Eu diria que sua aparência atual seria chocante o suficiente como ela é. Mas e o pobre homem pode ter um ataque cardíaco. Nimue riu. Eu tenho certeza que ele vai ficar bem. Eu não teria tanta certeza, minha rainha. Sorrindo para as travessuras de Nimue, Shiro foi em direção ao santuário de teleporte. Assim que ela chegou, ela se apoiou em uma das paredes e esperou a chegada de Elion. Sua aparência naturalmente encantou os novos aventureiros que estavam entrando na cidade devido à sua fama na internet. Alguns queriam falar com ela, mas Shiro os assustaria um pouco usando sua sede de sangue. Embora possa ser educado falar com eles e pedir-lhes para sair, ela não queria perder tanto tempo falando com tantas pessoas sobre como eles não devem perturbá-la. A melhor maneira seria apenas liberar a sede de sangue dela. Dessa forma, todos receberão a mensagem: aproxime-se de mim e eu posso esmagar sua garganta. Depois de esperar por pouco tempo, ela teve um vislumbre de uma figura familiar conversando com algumas pessoas. Olhando para a classe dele, ela percebeu que ele deve tê-la disfarçado com uma ferramenta para que ele não estivesse anunciando sua verdadeira classe descuidadamente. Bem, já que ele está falando, tenho certeza que é perfeito para mim me apresentar. Shiro pensou com um sorriso. Muito obrigado mais uma vez. Vou procurar minha amiga agora. Ela afirma que agora é uma beldade que vai me chocar, o que eu duvido, haha. Elion riu. Ele não ficou mais surpreso com a beleza de Shiro, já que ele interagiu com ela por um tempo. Toda vez ela teria algumas pequenas mudanças, mas a maioria das coisas permaneceu a mesma. O busto dela. E infelizmente, na opinião dele, pode continuar assim para sempre. Não tenha tanta certeza sobre isso. Você vai se surpreender com o quanto as aparências das pessoas mudam com cada avanço de classe. Quem sabe, ela pode apenas fazer você adorá-la. Não. Da última vez que verifiquei, o que não foi há muito tempo, ela ainda está longe de chegar ao rank B. Então, a menos que ela crie um milagre, duvido que sua aparência mude muito. Elion respondeu com um sorriso. Você tem certeza? Acho que minha aparência mudou bastante desde a última vez que falamos. A voz de Shiro soou enquanto ela colocava a mão no ombro de Elion. O que você quer dizer? Posso garantir que você ainda está reta como sempre, R.O.? Elion riu e se virou. Vendo a aparência de Shiro, Elion não podia deixar de esfregar os olhos e fazer uma segunda verificada só para ter certeza de que ele não estava alucinando. Asterisco craque. Oi, quem você disse que era reta como sempre? Ela perguntou com um sorriso irritado. GAH. Eu sinto muito. Elion rapidamente se desculpou, já que ele podia sentir claramente sua força de aperto aumentar a cada segundo que passava.
Olá, sou amiga de Elion, Shiro. É bom conhecê-los e obrigada por trazê-lo para Miriel. Shiro disse com um sorriso. Ah, certo, sem problema. É nosso prazer. Um dos aventureiros respondeu com um leve rubor. De qualquer forma, é um dia ocupado, então vamos deixar você fazer as suas coisas. Vamos, Elion, temos muito o que fazer também. Shiro disse quando ela puxou Elion de lado e deixou o santuário de teleporte. Eu disse que sinto muito. Elion gritou enquanto tentava proteger seus pobres ombros de quebrar. HMPH, se eu não tivesse sofrido uma mudança, eu definitivamente teria quebrado um osso e depois curado, você sabe. Shiro estalou sua língua. Sheish, sua aparência mudou, mas você ainda está tão violenta como sempre. Elion protestou enquanto massageava seu corpo dolorido. Se ao menos você pudesse ser gentil como quando você apoiou meu corpo depois de tentar atualizar seu equipamento. Parece que você cresceu algumas bolas desde a última vez que eu vi você. Quer um chute? Shiro estalou a língua. Não, eu vou ficar bem ***. Então, para onde vamos? Como da última vez, duvido que queira que eu atualize seu item fora da dungeon. Venha comigo, eu vou levá-lo para uma dungeon decente onde você pode se concentrar no trabalho. Guiando Elion para uma dungeon de nível mais baixo, ele montou sua bancada de trabalho e se preparou para começar. A propósito, seu nível disparou um pouco desde a última vez que te vi. O que aconteceu? Elion perguntou curiosamente. Você sabe, apenas coisas de guerra. Tive sorte e matei um monte de nível 100 e naturalmente minha XP disparou. Shiro respondeu com um encolher de ombros. Nossa, você faz parecer tão fácil. Tenho certeza de que se alguém tentasse o que você fez, eles estariam mortos em muitos níveis. Elion revirou os olhos. Havia uma coisa que as pessoas precisavam tomar nota quando gostavam de Shiro. Suas declarações casuais são iguais a milagres para pessoas normais. Se alguém tentasse recriar seus atos, não seria diferente do suicídio. Bem, ele não está errado, sabe? Se alguém mais tentar matar o monstro junto com o primeiro príncipe, eles estarão mortos antes mesmo de saberem como aconteceu. É verdade. Uma vez que ele estava pronto, Elion gesticulou para Shiro entregar sua armadura junto com os materiais. Devo avisá-la, esta é provavelmente a última vez que vou tentar atualizar sua armadura para vermelho, a menos que eu tenha uma garantia de 100%. Há apenas 5 usos neste martelo, 4 sobrando se você contar da última vez e eu só posso me dar ao luxo de arriscar algumas vezes. Então você tem certeza que você quer que eu tente atualizar esta armadura? Ele perguntou só para ter certeza. Sim, eu tenho. Tudo bem, então vamos lá. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel? Capítulo 343. Donzela? Enquanto Elion estava forjando com todos os materiais que Shiro lhe tinha dado, ela sentou-se ao lado enquanto admirava sua aura ao trabalhar. Tão sério e de mente focada. Nada mal. Shiro pensou com um sorriso. Eu suponho que não há uma chance de que você goste dele, né? Nimue levantou uma sobrancelha. Bem, eu gosto dele, mas acho que não romanticamente. É mais como admiração de ídolo? Shiro respondeu depois de uma pequena pausa. Entendi. Bem, se você gostasse dele, a pobre Lerica ficaria com o coração partido. Isso é verdade, eu suponho. Shiro acenou com a cabeça. Falando na Lerica, você já determinou que tipo de amor ela tem por você? É dependência como você esperava ou amor puro? Nimue perguntou já que não havia mais nada para fazer. Elion estava forjando sua arma para que não pudessem falar com ele. Honestamente, eu diria que é o último. Ela não é exatamente dependente de mim mais. Shiro respondeu balançando a cabeça. No entanto, por mais que eu queira dar uma chance a ter um relacionamento com ela, já que eu nunca estive em um, eu realmente não quero arruinar o que temos agora. Destruiria o grupo e tornaria as coisas um pouco embaraçosas se não acabasse bem. Além disso, eu sou basicamente sua tia de modo que é outra barreira que eu vou precisar para superar. Shiro sorriu desajeitadamente. Sobre isso, você não disse a ela que você é amiga da mãe dela ainda, não é? Eu me pergunto como ela vai reagir depois de descobrir isso. Eu não quero imaginar, haha. Mas como não estou familiarizada com a forma como as relações são, não quero ser precipitada e machucá-la no processo. Shiro balançou a cabeça. Lerica era uma amiga preciosa dela e ela não queria cortar isso. No entanto, ao mesmo tempo, era inevitável que Lerica confessasse mais cedo ou mais tarde. Quando chegar a hora, mesmo que ela dissesse que queria ficar como amiga, definitivamente haverá uma lacuna entre elas que não existia antes. Talvez fazer alguma pesquisa então? Veja como as pessoas experientes neste campo dizem sobre isso. Nimue sugeriu. Isso pode ser uma boa ideia.
Shiro acenou com a cabeça. Puxando o telefone, ela procurou como as relações entre amigos funcionavam. Havia muitas dicas sobre o que se deve fazer quando está apaixonado pelo seu melhor amigo, mas não o contrário. Houve conversas sobre arrependimento e resolver seus próprios sentimentos, mas Shiro só ficou mais confusa. Alguns diziam que estar apaixonado pelo seu melhor amigo era a melhor sensação que existia, enquanto alguns rejeitavam tanto quanto podiam, dizendo que ser melhores amigos poderia ser o melhor tipo de relacionamento que você tem em sua vida. Não estrague isso. Em suma, só havia uma maneira de Shiro reagir às dicas e situações que encontrou online. Que porra é essa? Esse romance realmente não é a sua praia, e minha rainha. Você faz o papel de ser uma máquina de matar, entre outras coisas, mas ser normal e romântica não é sua melhor área de especialização. Claro que não é. Eu nunca tive nenhum relacionamento. Porra, eu sou basicamente uma virgem, tá bom. Shiro respondeu, se sentindo um pouco envergonhada com essa conversa sobre romance. Ela estava bem quando falava de outra pessoa, mas quando era sobre ela, não era a sensação mais confortável. Você não disse a Nantian que dominaria seu parceiro quando tivesse um? Nimue levantou a sobrancelha. Era um ato, entendeu? Nantian é o tipo de cara que não gostaria de ser pisado e desprezado. Então eu disse isso para irritá-lo. Bem. Parece que minha rainha é de fato uma donzela em termos de amor. Que peculiar. Ei, eu vou bater em você. Eu admito que sou uma donzela para o romance adequado, mas isso não significa que eu estou alheia ao que acontece depois, entendeu? Shiro revirou os olhos. Haha, com certeza. Mas como acabamos de descobrir, o que você diz e o que você acha são diferentes quando se trata disso. Você pode dizer que sabe o que acontece, mas você pode se tornar uma donzela corada quando aquilo acontecer. Nimue sorriu, pois era raro que o papel de intimidação fosse invertido. Normalmente seria ela que estava sendo intimidada devido às coisas que ela fala, então ela queria capitalizar esta situação tanto quanto possível. Já chega. Estou farta de você. Shiro se enfureceu quando se sentiu irritada por ser menosprezada assim só porque ela era uma virgem. HMPH, e se eu for virgem? Eu ainda posso arruinar a vida das pessoas com um único estalo dos meus dedos. Ela fez beicinho em aborrecimento. Elion, que estava focado em seu ofício, perdeu a chance de ver Shiro fazendo beicinho de tal forma. Vergonha! No entanto, nem Shiro nem Nimue perceberam que esta era ela lentamente se tornando normal. Seus pensamentos começaram a se desviar um pouco do combate, e assim se concentrar em como ela deveria seguir sua vida. Se isso foi por causa da interação de longo prazo com pessoas como Lerika, ou pelo fato de ela ter aceitado Kiyomi como sua irmã, ninguém sabia. Pode até ser devido a ela encontrar sua família depois de tanto tempo na área de julgamento. Depois de se acalmar da conversa embaraçosa, Shiro fechou os olhos e começou a trabalhar em alguns projetos mais experimentais em relação ao seu armamento. Ela queria uma Minigun 2 o mais rápido possível para que ela pudesse matar um boss enorme em pouco tempo. Mas com a quantidade de mana necessária para a Minigun, seria impossível para ela agora, então ela precisava fazer uma versão experimental. Enquanto ela fazia projetos, Elion estava finalmente prestes a terminar sua tarefa. Seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto a excitação enchia seu coração. Pelo que ele podia dizer, tudo estava indo bem e a chance de fracasso era de menos de 5% nesta fase. Se ele falhasse agora, ele deveria parar de se chamar de ferreiro. *Bang. Assim como o último golpe de martelo caiu sobre a armadura, um raio de luz disparou para o céu enquanto mana era consumida rapidamente pela armadura. Para as ferramentas que tinham mana dentro delas, elas foram drenadas também e desmoronou em pó. Mas Elion ignorou isso e só queria ver a formação de seu primeiro equipamento de grau vermelho. Um nome. Você precisa dar-lhe um nome. Shiro lembrou quando ela chegou ao lado dele e observou a formação também. Por que eu precisaria dar-lhe um nome? Elion perguntou. Porque o que diferencia o equipamento de grau vermelho de qualquer outro é o poder do nome verdadeiro. Como criador, você tem o privilégio de dar-lhe um nome significativo. Quanto mais pensamento e visualização você colocar por trás dele, mais forte o nome verdadeiro se tornará. Shiro explicou com um sorriso. Entendi. Fazendo uma pequena pausa, Elion pensou sobre o que Shiro queria para esta armadura. Ela queria que fosse focada em aumentar seu atributo int. Portanto, eu preciso de um nome que deve dar-lhe uma habilidade que é capaz de sinergizar com ela como uma maga. Pensando em sua infância, ele se lembrou de um conto popular sobre uma deusa que foi capaz de conjurar as estrelas com um único aceno de sua mão. É Ena. Eu lhe concedo o nome Ena. Ele disse com um sorriso. Bum.
Uma galáxia parecia se abrir acima deles enquanto as estrelas caíam e se enrolavam em torno da própria armadura. Esculpindo o nome Aena na superfície antes de desaparecer, uma onda de energia eclodiu e empurrou-os para trás por alguns passos. Uma vez que se estabilizaram, eles olharam para a armadura em leve surpresa. Mesmo sem olhar para os atributos, eles podiam dizer que era poderosa devido à aura que estava emitindo. No entanto, parecia quase estranha e antinatural. Foi calmante, mas violento. Suave como o céu noturno, mas tão perigoso quanto o sol furioso. Sentindo uma flutuação de poder familiar que ela percebeu ser a mesma que ela sente sempre veste sua vestimenta celestial ela entendeu que esta era a próxima etapa acima da mana normal. Aena, a vestimenta da deusa nível? Vermelho. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgirl? Capítulo 344. Aena, a vestimenta da deusa. Olhando para Helion, Shiro silenciosamente pediu permissão para conectar a armadura a si mesma. Vá em frente. Helion sorriu e gesticulou para ela pegar sua armadura. Aena, a vestimenta da deusa nível 97 vermelho. 10.000 STR. 15.000 VIT. 20.000 INC. 7.000 AGI. 5.000 DX. 10.000 DEF. Habilidade passiva. Canalização de habilidade. Escolha um alvo e canalize uma parte de suas habilidades. Se você optar por canalizar apenas um atributo, ele aumentará 100% do atributo. Se você optar por canalizar todos os atributos, ele aumentará 20% de cada atributo. Habilidade ativa. Aena. Primeiro lançamento. Quando ativada, você é abençoada pela deusa das estrelas. Todos os seus elementos são aprimorados com o elemento astral, aumentando seu dano em 30%. À luz do dia, todas as suas habilidades ganham passivamente um aumento geral de dano. Ao cair da noite, suas habilidades ganham um aumento de penetração mágica e a chance crítica. Luz do dia, 110% de dano adicional. Luz das estrelas, 60% de penetração mágica, 50% de chance crítica. Custo, 20% do total de MP. Duração, 10 minutos. Tempo de recarga, 2 horas. Segundo lançamento, quando ativada, suas armas são aprimoradas pelo encantamento astral, convertendo 50% de seu maior atributo em força bruta por 30 segundos. Custo, 20% do total de MP. Duração, 30 segundos. Tempo de recarga, 10 minutos. Terceiro lançamento, escolhida das estrelas. Ligada à alma, Shiro. Olhando para os atributos junto com as propriedades da habilidade Aena, Shiro não poderia deixar de esfregar os olhos um pouco para ter certeza de que ela estava vendo as coisas corretamente. Puta merda! 50% do meu maior atributo em força bruta. Se eu combiná-la com a minha nanotecnologia, eu não teria basicamente uma arma destruidora de cidades em mão. Ela pensou consigo mesma em choque. No entanto, havia um pequeno mistério com a armadura e esse foi o ponto de interrogação em relação ao terceiro lançamento. A única dica que ela tinha do que poderia ser era o nome, escolhida das estrelas. Já que serei aparentemente abençoada pela deusa das estrelas quando ativar o primeiro lançamento, talvez o terceiro lançamento seja algo semelhante a um avatar? Ela especulou enquanto equipava sua armadura. Sentindo o surto de força a cobrindo, ela designou a si mesma como alvo mais uma vez e optou por apenas canalizar seu atributo int. Nome, Shiro. Nível, 97. Classe, Rainha Sylphid Mística, SSS Nanomante Ascendente, ES. HP, 12.750.000, 12.750.000. MP, 40.750.000, 40.750.000. STR, 63.031.500, 10.000. VIT, 58.029.000, 15.000. IN, 120.000, 60.000, 6.000, 20.000, 120.000. AGI, 67.000, 33.500, 7.000. DX, 52.000, 26.000, 5.000. DEF, 37.000, 18.500, 10.000, igual bônus de título, 50%. Lágrimas da Rainha Sylphid 5% int, armadura, igual passiva da armadura. Droga! Meu MP está insano agora, Shiro murmurou já que ela não podia suprimir a excitação em sua mente. Não querendo estourar sua bolha, mas você pode usar tudo? Nimue perguntou com uma sobrancelha levantada. Congelando em realização, Shiro entendeu que ela pode ou não ter ficado um pouco impaciente e animada com sua nova armadura. Não se preocupe, pense nos benefícios a longo prazo. Shiro respondeu enquanto escondia seu constrangimento.
eu estou tão acabada. Asterisco siga asterisco honestamente, você me fez virar tantas mesas na minha mente que eu provavelmente posso empilhar uma torre maior que a árvore do mundo. Nimue revirou os olhos. Haha, vai ficar tudo bem e Shiro dispensou com um sorriso. Shiro, você está bem aí? Elion perguntou em preocupação enquanto acenava com as mãos na frente de seu rosto. MN? Oh sim, eu estou bem, o que foi? Shiro respondeu com uma leve tosse. Nada, você meio que se perdeu. Tem certeza de que está bem? Ele perguntou novamente com preocupação. Sim, não se preocupe. Então, o que eu devo a você? Você pode levar o resto dos materiais se quiser como pagamento, já que eu só comprei para a armadura. Agora que você conseguiu atualizar a armadura, eu não tenho muito uso para os materiais mais. Shiro ofereceu com um sorriso. Não, está tudo bem. Na verdade, eu ganhei um título e uma passiva por forjar uma armadura de grau vermelho que foi abençoada pela deusa das estrelas. Elion riu, já que isso era muito benéfico para ele também. Você tem certeza? Pelo menos deixe-me lhe pagar uma refeição ou algo assim. Claro, eu vou aceitar essa oferta. Saindo da dungeon, Shiro o levou ao restaurante e pediu comida. Então, quais são seus planos agora? Elion perguntou curiosamente. Agora que você atualizou minha armadura, eu posso desafiar dungeons mais difíceis, então eu provavelmente vou chegar ao nível 100 e obter a minha classe de rank B. Depois disso provavelmente visitarei o Japão, então vai ser muito divertido. E você? Shiro perguntou com um sorriso. Bem, eu só tenho trabalhado em minhas técnicas e fazendo equipamento para uma das facções antes de vir aqui para sua comissão. Quanto ao que vou fazer mais tarde, provavelmente apenas mais artesanato. Comparado com vocês que fazem dungeons, meus dias são muito mundanos haha. Elion riu. Bem, lutar em dungeons pode ficar bastante chato dependendo do que acontece. Mas geralmente eu diria que é porque eu gosto que eu não fico entediada. Shiro respondeu depois de um momento de pensamento. Percebi. Além disso, como está a Arin? Ela está indo bem no grupo? Sim. Ela está bastante focada em pesquisa, mas fora isso, ela passa um bom tempo com o grupo. Isso é bom. Eu estava meio preocupado que ela estaria um pouco fora do lugar, mas parece que minhas preocupações são desnecessárias. Falando um pouco mais sobre o grupo, eles acabaram se esbarrando no tema de Ladina Assassina. Eu me pergunto como as armas são feitas. Eles parecem ser uma mistura de magia e artesanato a partir do que eu posso dizer. Elion sorriu em pensamento. Parece que todos ficaram curiosos sobre essa pessoa. Eles nem sabem o sexo da pessoa, Bem, é claro. Afinal, ninguém viu armas tão eficazes. No entanto, estou apenas curioso sobre sua composição. Se pudermos entender como ele é capaz de encantar todos os componentes e fazê-la funcionar, seria um grande passo na comunidade de ferreiros. Nós vamos ser capazes de fazer armas mais avançadas para as pessoas. Elion respondeu. Mas e se os aventureiros de nível inferior colocarem as mãos em uma arma? Isso não faria com que os níveis mais baixos se tornassem um banquete de abate? Shiro perguntou já que ela estava curiosa sobre sua resposta. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, não está na hora desse avanço. Com pessoas mais talentosas aparecendo em todos os lugares, espadas de alta qualidade estão sendo forjadas nos níveis inferiores. Essas armas são apenas o próximo estágio do processo. Não é mais uma questão de se, só quando. Com as armas comprovadamente possíveis de serem eficazes, a pesquisa seria retomada em todo o mundo. Ouvindo sua resposta, Shiro acenou com a cabeça de acordo. De volta à área, mesmo sem a classe nanomante, os cientistas foram capazes de produzir em massa a arma mais básica para os níveis inferiores, provando que isso pode acontecer no mundo atual mais tarde. Depois de conversar por um pouco mais, eles terminaram a refeição e partiram para o santuário de teleporte mais uma vez. Então, eu suponho que eu vou vê-lo mais tarde então. Se precisar de ajuda ou algo assim, me mande uma mensagem e eu vou até onde você está. Shiro ofereceu com um sorriso desde que ele tinha feito isso por ela também. Eu vou manter isso em mente então. Afinal, ter alguém como você me apoiando é bastante reconfortante. Elion acenou com a cabeça. Dando-lhe um último aceno, ele entrou no portal e desapareceu. Agora então, eu acho que é hora de alcançar o nível 100. Shiro disse, sorrindo enquanto olhava de volta para o castelo. Nesse tempo em que ela avançar para o nível 100, os anciãos deveriam ter conseguido mana suficiente para sustentar a árvore mesmo sem Izuel, provando que o país pode carregar o fardo em vez de um espírito. Mirando uma dungeon que tinha monstros independentes fortes em vez de grupos, Shiro queria ver como era fácil matá-los sozinhos agora que ela tinha recebido uma atualização.
No entanto, por mais que ela quisesse testar a habilidade da armadura, ela sabia que suas ligações não podiam suportar esse tipo de estresse ainda. Afinal, com a quantidade de mana que ela tinha agora, 20% não era brincadeira. Chegando aos portões da dungeon, ela entrou sem ninguém saber e criou 2 armas. Era a hora dela chegar ao nível 100. Nanomancer Reborn, Ivy Beacon a Snowgale, capítulo 345, nível 100. Correndo pela dungeon, Shiro tinha uma arma em uma mão e uma espada na outra. Sempre que ela via um monstro sozinho, ela o atacava com sua espada antes de acabar com ele com sua arma, encurtando seu tempo de luta por vários segundos. Com isso, ela efetivamente matou um mini-boss em apenas 10 segundos. Limpando o dungeon com facilidade, ela chegou na sala do boss. Diga Nimue, devo dar a este boss um bom tratamento ou não? De que tipo de tratamento estamos falando? O tipo de morte instantânea explosiva. Shiro respondeu com um sorriso. Suponho que eu deveria dizer sim? Dizer não significaria que a dor dele será prolongada. Nimue deu de ombros. Muito verdade. Shiro riu. Fazendo 2 canhões elétricos, ela escolheu um traje de alta potência, mas de baixa mobilidade para enfrentar o boss, já que ela queria matá-lo antes que pudesse alcançá-la. Infelizmente não era tão poderoso quanto ela esperava que fosse, mas seria suficiente por enquanto. Ah, eu também posso pedir a Kiyomi para me ajudar a obter algumas das pílulas, não posso? Shiro pensou consigo mesma enquanto fazia a armadura. Eu pensei que você já teria percebido. Já que ela está em uma das maiores facções, seria natural que ela pudesse conseguir uma pílula de renascimento. Eu vou perguntar a ela depois de atingir o nível 100 então. Quem sabe? Talvez eu tenha que ter harmonizações de Tier 4 com meus elementos antes do avanço e ambas sabemos que isso é basicamente impossível para mim agora. Shiro suspirou. Se não fosse pelo fator limitante de suas ligações, ela seria capaz de lançar feitiços Tier 4 no momento em que ela estava no nível 80 devido à grande quantidade de mana que ela tinha com a armadura equipada. Escolhendo um tipo de armadura mecha chamada Sigurd, a armadura pesada começou a envolvê-la. Asterisco Bang Bang. Vários pilares de apoio estenderam-se para fora da parte de trás do traje, fazendo que quando ela disparasse suas armas, ela não voasse para trás devido ao tranco. Canhões começaram a aparecer ao redor do traje, fazendo Shiro parecer uma fortaleza indomável. Sorrindo ligeiramente, ela não ofereceu ao boss algumas palavras finais, mas em vez disso, só puxou o gatilho com excitação fria. Asterisco Boou-on. Disparando um total de 15 canhões que estavam ligados ao traje, a luz encheu a sala. Até as paredes que normalmente eram altamente resistentes à magia, começaram a derreter devido à explosão. Quanto às paredes que foram atingidas diretamente pela explosão, as camadas externas evaporaram instantaneamente enquanto uma cratera era formada na parede. Quando a destruição se acalmou, tudo o que restou do boss foi apenas um par de pernas que só ia até as tocos do joelho. Sorrindo em satisfação com seu poder, Shiro pegou o saque do boss. Enquanto este conjunto de armadura era muito poderoso, sua mobilidade é basicamente reduzida a 0 e só poderia ficar lá e esperar que alguém a atacasse. Contra um oponente poderoso, isso foi menos do que o ideal, já que eles poderiam apenas fazer um buraco nela e matá-la instantaneamente. Deixando a dungeon, ela se preparou para repetir isso até chegar ao nível 100. Boom! Matando o boss pela enésima vez agora, da qual ela tinha perdido a conta há muito tempo, Shiro finalmente viu a tão esperada notificação de nivelamento. Com seu nível chegando a 100, ela finalmente recebeu as opções para passar pelo avanço de classe. Escolhas de classe. 1. Imperatriz Sylphid Lunar. 2. Imperatriz Sylphid Solar. 3. Imperatriz Sylphid Celestial. 4. Governante do Vazio. 5. Rainha Sylphid Mística. 6. Escolhida de Atena. 7. Escolhida de Afrodite. Ou, na verdade, tenho 7 escolhas de avanço de classe. Shiro murmurou de surpresa. 4 das 7 escolhas foram relativamente simples, já que são uma variação de sua classe atual, enquanto a Governante do Vazio, Escolhida de Atena e Escolhida de Afrodite eram um pouco fora da norma. Pelo que ela podia dizer, Escolhida de Atena e Afrodite eram semelhantes à classe que Helion tinha, Escolhido de Hefesto. Só que desta vez era a deusa da guerra e a deusa do amor, beleza. Acho que posso entender por que ambas me escolheram, mas certamente há mais pessoas adequadas no mundo, não há? Ou poderia ser que pode haver vários detentores desses títulos de escolhidos? Shiro murmurou em admiração. Balançando a cabeça, ela decidiu deixá-los de lado primeiro e dar uma olhada nas 4 classes que tinham a ver com sua classe atual primeiro.
Afinal, havia uma grande possibilidade de que ela perderia seu privilégio como Rainha Sylphide se ela escolhesse as outras 3 classes. Imperatriz Sylphide Lunar, abençoada pelos celestiais lunares, você agora é fortalecida pela noite. Ganhando a habilidade de usar a magia lunar, você tem o poder de encantar todos que você considera um aliado com bufos. Cada atributo é aumentado em 20% quando é noite. Um novo canal de energia será aberto em seu corpo chamado Mana Celestial. Imperatriz Sylphide Solar, abençoada pelos celestiais solares, você agora é fortalecida pelo dia. Ganhando a habilidade de usar a magia solar, você tem o poder de se encantar fortemente com o poder destrutivo do Sol. Cada atributo é aumentado em 10% quando é dia. Um novo canal de energia será aberto em seu corpo chamado Mana Celestial. Imperatriz Sylphide Celestial, ascendendo ao reino dos celestiais sem uma bênção, você não tem nenhuma característica definitiva. No entanto, como você não tem uma característica definitiva, seu poder escala dependendo de quantos elementos você tem acesso. Certos elementos dão aprimoramentos adicionais dependendo do estágio de evolução em que se encontra. Um novo canal de energia será aberto em seu corpo chamado Mana Celestial. Rainha Sylphide Mística, uma versão aprimorada da sua classe atual que tem benefícios adicionais. HM. A Imperatriz Sylphide Lunar parece ser uma classe focada em apoio que se concentra em todos em vez de você mesmo. No entanto, o que eu quero não é isso desde que temos Lisandra e Sylvia para isso. Quanto à Imperatriz Sylphide Solar, enquanto se concentra em mim mesmo, parece que perderei muito da versatilidade que tenho atualmente. Como eu não quero ficar com um único elemento, as variantes lunar e solar provavelmente estão fora da lista por enquanto. Shiro pensou consigo mesma. Quanto à Imperatriz Sylphide Celestial e a versão 1, Estrela da Rainha Sylphide Mística, elas são mais meu estilo, então pode acabar sendo apenas uma escolha entre as duas. Balançando a cabeça, ela conferiu as 3 últimas classes. Governante do Vazio, depois de alcançar um certo domínio em sua habilidade de entrar em um plano de existência diferente, você tem a chance de se tornar sua governante. Você obterá habilidades que lhe permitam usar o vazio de uma maneira mais ofensiva. No entanto, ao escolher se tornar uma governante do vazio, você perde seus privilégios como Rainha Sylphide. Escolhida de Athena, seu estilo de batalha impressionou a deusa da guerra. Considerando-a digna de obter poder semelhante ao dela, você tem a chance de se tornar um de seus sucessores. Suas habilidades agora se concentrarão em como você pode exterminar seus oponentes com a máxima eficiência. Enquanto você não perde todos os seus privilégios como Rainha Sylphide, sua conexão com a raça como sua governante está perdida. Escolhida de Afrodite, sua beleza atraiu a atenção da deusa do amor. Considerando-a digna de obter poder semelhante ao dela, você tem a chance de se tornar um de seus sucessores. Suas habilidades agora se concentrarão em como você pode encantar seus oponentes em submissão e torná-los seu súdito leal. Enquanto você não perde todos os seus privilégios como Rainha Sylphide, sua conexão com a raça como sua governante está perdida. E eis, acho que não vou precisar do privilégio de me tornar sua escolhida. Shiro levantou uma sobrancelha depois de ver a descrição das 2 classes. Em primeiro lugar, ela prefere não seduzir seus inimigos, já que não era sua maneira de fazer as coisas. A única razão pela qual ela tinha feito isso durante a luta anterior foi para aumentar suas chances de sucesso. Pessoalmente, ela odiava a experiência. Quanto à escolhida de Athena, enquanto era sedutor para ela, perder o privilégio de ser a governante dos espíritos não era uma opção para ela. Você poderia chamar de simpatia pela raça, mas Shiro queria ajudar a raça para evitar o destino de se tornar baterias como Iziuel. Esta também foi a razão pela qual ela não queria ser a governante do vazio. Então, no final, é entre a Imperatriz Sylphide Celestial e a atualizada Rainha Sylphide Mística. Shiro murmurou. Enquanto ela queira escolher a atualizada Rainha Sylphide Mística, esta foi sua entrada para o Rank B Tier 4. Se ela atrasasse a atualização por mais tempo, ela pode ficar atrasada em termos de benefícios de classe. Além disso, com a taxa de elevação de seu nível, ela tem medo que possa falhar em uma missão de atualização de estrela devido à sua velocidade de nivelamento. Portanto, ela só poderia escolher a Imperatriz Sylphide Celestial como sua próxima classe. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgirl, capítulo 346, Imperatriz Sylphide Celestial. Clicando na classe Imperatriz Sylphide Celestial como sua próxima opção, ela assistiu enquanto suas missões de avanço estavam sendo criadas. Imperatriz Sylphide Celestial, requisitos de avanço de classe, 05, harmonização Tier 4, 01,
Pedra do Despertar Celestial. 01 Fragmento de Fada Ascendente. 01 Catalisador Celestial de Rank B. 03 Julgamentos Celestiais concluídos sozinha. 01 Essência de Mana Celestial. 01 Decreto da Imperatriz Celestial. Olhando para a lista de missões que ela precisava completar, Shiro notou que havia alguns materiais que ela só precisava de um. Sabendo disso, os materiais eram, sem dúvida, raros e a pior parte é que ela mal sabia onde conseguir a maioria deles. O único que ela sabia como obter era o fragmento de fada ascendente, e isso era um pedaço de um monstro do tipo fada de alto nível. Quanto a tudo o resto ela não fazia ideia. Havia também o problema dos julgamentos celestiais, já que era algo que ela nunca tinha ouvido falar e ela precisava completar 3 ainda por cima. Isso é bastante incômodo. Ela murmurou com uma carranca. Balançando a cabeça, ela só podia deixar a Dandia e conseguir o que pode por enquanto. Como eles estavam na capital de um país maior, era provável que houvesse alguns itens que ela precisava na casa de leilões. Mesmo que não houvesse, ela poderia dar uma olhada na biblioteca real para ver se ela poderia descobrir alguma coisa sobre eles. Ao sair da dungeon, ela foi até a casa de leilões e procurou pelo fragmento de fada ascendente. Encontrando alguns a um preço bastante alto, Shiro não hesitou e comprou um instantaneamente por 30 erins de prata. Caramba, isso é quase todas as minhas erins de prata. Shiro murmurou enquanto olhava para o saldo dela. Atualmente, depois de comprar o fragmento de fada ascendente, ela tinha 27 erins de prata, 247 erins de bronze e 5,95 trilhões de USD. Convertendo rapidamente todo o USD em erins, ela conseguiu mais 59 erins de prata e 50 erins de bronze, elevando seu total para 86 erins de prata e 297 erins de bronze. No entanto, em comparação com o quanto uma única pílula de renascimento custa, ela precisava ter mais de 5 vezes o seu valor atual antes mesmo de pensar em comprar uma única pílula. Se eu não tivesse Nantia me ajudando a obter as pílulas, eu estaria literalmente presa se eu excluísse as pílulas que recebi do julgamento. Shiro pensou com um suspiro. Balançando a cabeça, ela tentou procurar os itens que tinham celestial em seu nome. Felizmente, ela foi capaz de encontrar um dos itens celestiais, mas o custo foi muito maior do que ela esperava. Valendo 3 erins de prata grande, a essência de mana celestial foi colocada na seção VIP da casa de leilões. Ou seja, apenas as pessoas mais prestigiadas podem obter o item. Mesmo que ela tivesse o dinheiro, ela não poderia comprá-lo. Mas mesmo assim, 3 erins de prata grande. Até minha pílula custa 5 erins de prata grande, então são 50 trilhões. O que significa que o único item celestial que eu posso obter agora vale 30 trilhões. Caramba, Shiro pensou com um suspiro. Talvez roubar o vencedor? Nimue sugeriu. Duvido da possibilidade de que isso seja bem sucedido. Após os 2 últimos incidentes, a casa de leilões preparou proteção extra e segurança para os VIPs. Essa proteção inclui até mesmo aventureiros de rank B que podem possivelmente romper a fenda como Kyomi tinha feito. Espere, falando da Kyomi, ela não é a líder de uma filial de uma das maiores facções? Portanto, seria natural que ela tivesse uma posição VIP na casa de leilões. Talvez eu possa fazê-la me ajudar com este item. Balançando a cabeça, ela começou a planejar seu curso de ação. Ela só ia ficar em Miriel por mais alguns dias, então ela queria resolver tudo primeiro. Vamos ver, então por enquanto eu preciso fazer pesquisa sobre itens do tipo celestial. Significa outra ida à biblioteca. Também preciso da ajuda da Kyomi para pegar o item da casa de leilões, então posso visitá-la agora. Não há muito mais que eu precise fazer então, é apenas uma questão de pegar Izuel antes de voltar para Vericia para que eu possa descobrir como entrar em contato com Yuki. Depois disso eu vou para Tóquio para ver a líder da guilda, ou melhor, minha prima ao que parece. Shiro planejou mentalmente. Indo para o escritório de Kyomi mais uma vez, ela foi levada diretamente para a porta de sua sala, já que Kyomi havia informado as recepcionistas sobre Shiro e lhes disse que ela era uma VIP. No entanto, antes que ela pudesse bater na porta, ela ouviu o som da mesa quebrando e um grito. Porra! Eu disse que não tenho nenhuma pista sobre quem é a pessoa. Além disso, mesmo que eu tenha, você acha que eu vou te dizer só porque você é do governo? Não me fode, caralho. Kyomi gritou com raiva enquanto Shiro levantou uma sobrancelha. Isso, sua líder da filial é sempre assim? Shiro perguntou à recepcionista. MN? Infelizmente sim. Seu temperamento é bastante curto quando lidar com pessoas que ela não está familiarizada. A recepcionista disse com um sorriso apologético. Faz sentido. Ela foi muito agressiva na primeira vez que nos encontramos.
Dito isso, eu roubei seu item depois de tudo. Gesticulando para a recepcionista sair, Shiro bateu na porta um pouco antes de abri-la. Vendo 2 agentes que estavam de terno e uma Kyomi furiosa na frente de uma mesa quebrada, Shiro entendeu que esses 2 devem ter sido os agentes do governo. Harry's nível? Tom nível? Vendo que eles esconderam seus níveis e classe, Shiro só encolheu os ombros já que ela esperava isso. Aí Shiro, você veio em um bom momento. Pode dizer a esses 2 cavalheiros que eu estava com você quando tudo aconteceu com a Ladina assassina? Eles insistem em que eu sei quem era o agressor e até pensam que sou a ajudante. Kyomi perguntou com um sorriso. Com Shiro aqui, elas poderiam pelo menos matar os 2 se necessário e apenas culpar a atitude deles. Não é como se o governo declarasse guerra à sua facção só por causa de 2 agentes. Diga o que quiser, mas reunimos evidências suficientes para sugerir que há uma grande possibilidade de você ser ajudante. Afinal, só havia você e essa garota aqui no local quando o terceiro príncipe começou seu banho de sangue. Harry zombou. Além disso, o mesmo vale para você. Só porque você é das 5 principais facções não significa que o governo tem medo de você. Você é apenas uma líder de filial de baixo nível que é muitas vezes mais fraca do que os outros líderes de filial. Duvido que eles vão tão longe só para você. Tom ameaçou quando sua intenção de matar começou a vazar um pouco. Sentindo-se um pouco irritada com sua atitude com sua irmã, Shiro suprimiu o desejo que ela tinha de transformá-los em espetos instantaneamente. Senhores, posso provar que ela estava comigo durante o período em que os agressores mataram o primeiro príncipe. Mas antes de fazermos isso, que tal um pequeno acordo primeiro? Shiro perguntou com um sorriso perigoso. TCH, você acha que vamos para um acordo com você? Além disso, o que lhe dá autoridade para fazer isso? Tom zombou, no entanto, Harry cutucou um pouco. Vá em frente, eu estou ouvindo. Quanto a se vamos ou não aceitar o acordo dependerá do conteúdo. Harry franziu a testa. É simples realmente. Apenas nos compense pelo assédio bem como danos emocionais, desde que eu possa provar sua inocência. Shiro riu enquanto a dupla se olhava. Tudo bem, eu não vejo problema com isso. No entanto, de quanta compensação estamos falando? Harry perguntou. 5 erins de prata grande. O que acha disso? Certamente deve estar ao seu alcance, não? Shiro perguntou com um sorriso. TFT. 5 erins de prata grande. Você está tentando nos fazer matá-la agora. Harry avisou perigosamente. Ouvindo sua resposta, o sorriso de Shiro só cresceu mais. Bom, isso significa que seus níveis não devem ser tão altos se 5 erins de prata grande são muito para eles. Pelo menos isso abre a opção de matá-los se eles forem longe demais. Ela pensou consigo mesma. Tudo bem, que tal um erin de prata grande então? Certamente deve estar ao seu alcance, certo? Shiro encolheu os ombros impotente. HMPH, e se você não puder provar sua inocência? O que você pode oferecer que é igual a um erin de prata grande? As negociações precisam ser iguais em valor, afinal. Informação em relação à Ladina assassina. Quanto à informação, isso pode esperar. Shiro sorriu. Olhando um para o outro, os 2 eventualmente acenaram com a cabeça, já que seu objetivo principal era obter informações de qualquer maneira. Claro, vamos aceitar a aposta. Agora então, como você vai provar sua inocência? Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 347. O sangue de In. É simples realmente. Como uma donzela, é natural que eu tenha uma gravação sobre tudo o que está acontecendo. Portanto, eu posso provar a você que ela estava comigo. Shiro sorriu e puxou um tablet. Tirando uma mesa de seu próprio inventário, ela colocou-a para baixo e colocou o tablet na superfície. Reproduzindo um vídeo editado dela dando a Kyomi alguns primeiros socorros rápidos enquanto olhava para a Ladina assassina e seu assistente de longe, Shiro sorriu enquanto a dupla se olhava em confusão. Isso não é prova suficiente. Pelo que sabemos, pode ser uma filmagem editada. Harris balançou a cabeça já que não ia perder um erin de prata grande por algo assim. Então você está voltando em suas palavras agora. Que vergonha! Shiro riu porque ela não gastou muito esforço em enganá-los. Embora a filmagem parecesse real, ela não se importava se eles não acreditassem nela. Isso só significava que ela tinha permissão para matar os 2 se chegasse a esse ponto. Dê-nos provas mais concretas de que ela não é ajudante ou então acredito que você nos deve alguma informação em relação à Ladina assassina. Tom seguiu com um sorriso. Agora, eu acredito que você deve conhecer o ditado de dar uma polegada, mas tomar uma milha, certo? Você está na frente de 2 pessoas que foram capazes de enfrentar o monstro em que o terceiro príncipe se transformou.
Tem certeza que deveria falar nesse tom? Um iron de prata grande é um preço muito barato para a vida de uma pessoa, entende? Shiro riu estranhamente enquanto estalava os dedos, removendo a ilusão que ela tinha colocado na sala. A dupla finalmente percebeu que eles estavam cercados por espadas e uma miríade de feitiços mágicos, com cada um deles pronto para ser lançado a qualquer momento. Empalidecendo ligeiramente na demonstração de força, ambos engoliram sua saliva e mostraram uma frente corajosa. Estamos aqui em negócios oficiais, então nos obstruir significaria ir contra o governo. Você vai ser acusada de um crime, Tom avisou. Ha. Você acha que eu dou a mínima? Shiro riu enquanto olhava para Kyomi. Diga, você quer pegar o da esquerda enquanto eu pego o da direita? Ela perguntou com um sorriso. Asterisco craque. Claro. Kyomi acenou com a cabeça enquanto estalava os dedos. Sentindo a intenção de matar ser emitida pelas duas, os dois perceberam o perigo em que estavam agora. Não se atreva. Nossos sinais vitais e localização estão sendo constantemente verificados. Uma vez que você nos matar, eles vão ver quem fez isso. Harris avisou quando ele e Tom recuaram lentamente. PFT, você tem certeza? Vocês confiam no seu dispositivo tão facilmente. E se alguém o hackeasse? Shiro sorriu enquanto via o pânico se espalhar por seus rostos. Isso é impossível. Esses dispositivos são protegidos pelo governo. Mesmo um hacker de rank B teria dificuldade em invadir. Harris negou. Por mais que os dois quisessem lutar, eles sabiam que este era um lugar ruim, já que eles estão dentro do prédio principal. Se causarem mais baixas do seu lado, isso se tornaria um grande problema para o governo e a facção definitivamente pressionaria por causa das mortes. Portanto, eles queriam tentar resolver as coisas pacificamente. Ai, que vergonha! Por que você não verifica seus dispositivos e olha para sua localização atual? Shiro sugeriu enquanto apontava o dedo para o bolso do casaco. Franzindo as sobrancelhas, eles olharam para o rastreador. Ampliando os olhos, seus rostos empalideceram enquanto eles não hesitavam em virar e correr. Mas antes que pudessem reagir, tanto Shiro quanto Kyomi fizeram um movimento. Com Shiro cintilando ao lado de Tom e Kyomi aparecendo ao lado de Harris, ambas atacaram seus templos com eficiência implacável. Kyomi conseguiu remover completamente a cabeça de Harris com um único soco. Quanto a Tom, ele conseguiu reagir a tempo e se esquivou do ataque de Shiro. Desde que ele sabia que estava prestes a ser morto, o melhor que ele podia fazer era arrastá-las para baixo com ele. Autodestruição? Não no meu turno. Shiro disse com uma risada. Fazendo um canhão de mão, ela ativou a análise e apontou para onde toda a mana estava sendo reunida. Aprimorando sua bala com o caminho celestial, ela fez um buraco nele e parou a autodestruição. Droga, foram vocês duas! Tom gritou quando caiu para trás na porta. Sem dar a ele a chance de dizer outra palavra, Shiro disparou uma bala na cabeça e recolheu seu cadáver enquanto Kyomi fazia o mesmo. Ela teve certeza de atirar nele de uma maneira que não fez um buraco aparecer na porta, ou então seria muito estranho para as pessoas ver que eles mataram duas pessoas. Irmã, tem certeza que está tudo bem? Kyomi perguntou com uma sobrancelha levantada, já que ela só tinha seguido as instruções de Shiro. Durante a conversa, Shiro lhe deu alguns gestos pelas costas para lhe informar que planejava matar os dois. Está tudo bem. Dê uma olhada em seus dispositivos e me diga onde ele diz que eles estão. Shiro sorriu. Puxando o dispositivo, Kyomi ampliou os olhos em compreensão. Aparentemente eles ainda estão vivos e estão passando pela Cordilheira Oriental. Ela murmurou. Como você hackeou seus dispositivos assim? Um truque secreto que tem algo a ver com as armas. De qualquer forma, passe os rastreadores para mim e eu vou descartá-los para sempre. Eu já fiz uma conexão com a rede deles e inseri um código oculto que os fará viajar por muito tempo antes de morrer. Não precisamos mais dos dispositivos. Recebendo os rastreadores de Kyomi, Shiro fez seus nanobots consumi-los. Olhando através do saque que Tom tinha dropado, Shiro não ficou impressionada com sua qualidade. A maioria de seus equipamentos consistia em itens de grau azul com as graus roxo de baixo nível ocasional. Não sentindo necessidade de manter esses itens, já que ela poderia facilmente farmar equipamentos de grau roxo de alta qualidade para o grupo, Shiro fez seus nanobots consumi-los. Limpando a sala, Kyomi sentou-se em sua cadeira de escritório que estava em frente à sua mesa quebrada e se inclinou para trás. Ais, tantas coisas para fazer. Ela murmurou cansada. Bem, você está pronta para uma tarefa simples então? Shiro perguntou com um sorriso. Claro, eu posso fazer para algumas tarefas fáceis agora. Eu tive a minha cota justa de aborrecimentos ultimamente. Kyomi acenou com a cabeça.
Eu só preciso de ajuda para conseguir um item da casa de leilões e algumas pílulas que devem me ajudar a me recuperar de alguns dos meus ferimentos. Oh, você está ferida, irmã? Sylvia e as outras já não te curaram? Kelmi perguntou com uma carranca. Não é isso. Meus ferimentos estão relacionados com minhas ligações de mana. Não é algo que pode ser curado com um feitiço. Shiro balançou a cabeça. Entendi. Então você danificou suas ligações na última luta? Não exatamente. Quando acordei com amnésia, todas as minhas ligações estavam cortadas. Consegui consumir algumas pílulas para reparar minhas ligações em 7%, mas não é exatamente o melhor, não é? Ainda faltam 93%. Shiro respondeu com um suspiro. PFTTTT. Apenas 7% foram reparados. Como você está viva agora, irmã? Kelmi gritou em choque. Pura vontade, tenacidade e muita sorte é como estou viva. Shiro riu. Que loucura! E você lutou nesse padrão com suas ligações quebradas, Kelmi murmurou, já que ela nem queria imaginar o quão mais poderosa sua irmã tinha ficado. Se suas ligações fossem totalmente reparadas, não havia dúvida de que ela seria imparável a menos que fosse algo fora da norma. Bem, já chega disso. Eu ia precisar de sua ajuda para conseguir o item da casa de leilões, mas depois de matar aqueles dois, acho que terei dinheiro suficiente por um tempo. Agora só preciso de sua ajuda para conseguir algumas pílulas de renascimento da Fênix. Se você puder, obter a receita também ajudaria. Depois de recolher o cadáver de Tom, ela recebeu um total de 7 erins de prata grande, 23 erins de prata e cerca de 300 erins de bronze, o que deve durar por um tempo, já que cada prata grande é equivalente a 100 pratas normais. Acho que posso consegui-las. Quanto à receita, sugiro que compre as pílulas por conta própria. Os ingredientes para fazer as pílulas adequadas são raros. Mesmo que você tenha os ingredientes, o processo para fazê-la é difícil. Se fosse fácil, haveria muito mais pílulas de renascimento com maiores percentuais de reparo e aprimoramento no mercado. Kelmi balançou a cabeça no que Shiro achou que fazia sentido. Dito isso, já que você tem a pequena Yin que é uma fênix, há a chance de que você pode usar seu sangue de fênix pura para refinar as pílulas que você compra em porcentagens mais altas. Eu não tenho muita certeza, porém, então não tome a minha palavra como verdades. Kelmi deu de ombros. Ouvindo esta sugestão, Shiro levantou uma sobrancelha. Se isso é realmente possível, eu poderia ser capaz de corrigir minhas ligações muito mais cedo do que o esperado. Ela pensou com um sorriso. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 348. Julgamentos Celestiais. Depois de conversar com Kelmi por um tempo, Shiro pediu o máximo de pílulas que pudesse. Dessa forma, mesmo depois que ela chegasse ao limite que as pílulas de baixo grau poderia curá-la, ela ainda poderia experimentá-las com o sangue de Fênix da Yin. Tudo certo. O tempo de entrega não deve demorar muito. Se eu tivesse que adivinhar, as pílulas devem chegar antes de você sair deste lugar. Kelmi respondeu. Obrigada. A propósito, depois de terminar minhas coisas em Meriel, pretendo contatar Yuki através da Graça de Inverno. Depois disso, planejo ir para Tóquio. Quer vir comigo? Shiro ofereceu com um sorriso. Eu quero, mas estou um pouco ocupada com tudo isso. Eu não quero exatamente entregar isso para outras pessoas também, já que há algumas informações confidenciais. Você pode entrar em contato com Yuki e eu vou encontrá-la em Tóquio. Como é isso? Kelmi respondeu. Isso é bom. Vejo você em breve. Até mais, irmã. Shiro acenou com a cabeça e deu-lhe um pequeno aceno. Vejo você em breve, irmã Zona. Saindo do prédio da filial, Shiro foi até a casa de leilões para comprar o item celestial que ela precisava. Você esqueceu que precisava da autorização VIP para realmente pegar o item? Nimue só lembrou depois que Shiro deixou o prédio. Por que não me lembrou antes? Shiro gritou em sua mente. Eu pensei que você se lembrava. Nimue deu de ombros. Voltando, ela retornou para o escritório de Kelmi apesar do fato de que ela tinha literalmente acabado de sair. Batendo na porta mais uma vez, Shiro esperou Kelmi pedir para entrar. Entre. Veja, eu meio que esqueci que eu precisava de uma autorização VIP para obter o item. Eu preciso de sua ajuda. Shiro tossiu vergonhosamente. Isso é tudo? Eu vou com você então. Kelmi acenou com a cabeça enquanto sorria um pouco para o olhar envergonhado de Shiro. Quando a irmã Zona se tornou tão fofa, ela perguntou para si mesma. Ver sua irmã mais velha, que poderia fazer os homens rastejarem com um único movimento de sua mão, ficar constrangida com o fato de que ela esqueceu um detalhe importante e teve que voltar apesar de dizer adeus foi um prazer para Kelmi. Obrigada.
caminhando com Shiro até a casa de leilões, Kiyomi mandou a equipe levá-la para a área VIP. Então, qual é o item que você precisa? Kiyomi perguntou. Essência de mana celestial. É para o meu avanço de classe. Shiro respondeu. Você escolheu uma classe do tipo celestial. Kiyomi ampliou os olhos. Isso é ruim? Shiro levantou a sobrancelha. Urg, eu não diria mal. O problema com as classes do tipo celestial é que, embora muito poderosa, são difíceis de obter. Os locais de cada item do avanço de classe são obscuros e mais de 80% dos que receberam essa classe desistiram de alcançá-la e redefiniram seus níveis. Para os 20% que decidiram continuar, menos de 5% realmente se avançaram, enquanto os outros continuam tentando encontrar os itens sem sucesso. Kiyomi respondeu com um suspiro. Não só isso, você precisa encontrar um monstro do tipo celestial com o mesmo tipo de classe que você para que você possa derrotá-lo para ganhar seu decreto. A Sol Nascente tentou nutrir uma classe celestial, mas não conseguimos encontrar um monstro do tipo celestial correto, então, no final, só poderíamos desistir. Como sua irmã, o melhor que posso dizer é que você não deve desperdiçar seu esforço. Claro, isso não quer dizer que eu não acredito em você. É só encontrar o monstro é difícil. Parando por um segundo, Shiro eventualmente balançou a cabeça. Está tudo bem. Chame-me de teimosa, mas eu acredito que eu posso completar. Ela sorriu. Havia uma segunda razão para ela não querer redefinir seu nível, é que há uma chance de ela perder sua classe nanomante. Se isso acontecer, seria uma grande perda para ela. Além disso, ela acreditava que ainda há uma chance de ela conseguir a classe. Afinal, ela pode conseguir uma bolsa de desejos para obter o que ela mais precisava igual a como ela conseguiu os itens da sua classe atual. Tudo bem. Bem, se você precisar do meu apoio, eu sempre estarei disponível para ajudar. Kiyomi sorriu. Depois de receber o item, Shiro levou Kiyomi para uma cafeteria próxima e comeu alguns pequenos lanches antes de seguir caminhos separados. No caminho de volta para o castelo, ela pensou sobre o que Kiyomi tinha dito. Então, no final, para eu completar meu avanço de classe, vou precisar encontrar um monstro celestial tipo Imperatriz. Minha rainha, você pode ter mordido mais do que você pode mastigar. Talvez Shiro acenou com um suspiro, já que ela também entendia a dificuldade de sua tarefa atual. Balançando a cabeça, ela foi até a biblioteca para saber mais sobre as classes celestiais e suas exigências. Nos dias seguintes, Shiro se escondeu na biblioteca fazendo pesquisa, já que ela não tinha necessidade de upar mais. Ela já estava no nível 100. Durante este meio tempo, ela tinha descoberto bastante sobre os julgamentos celestiais e como eles podem ser, mas chegar a eles é uma tarefa bastante difícil. Há 5 graus para os julgamentos celestiais, com cada um sendo muitas vezes mais difícil do que o último. Primeiro sendo servo celestial, nobre celestial, governante celestial, imortal celestial e deus celestial. Recomenda-se que não tente os julgamentos do imortal celestial e do deus celestial, já que todos que o fizeram foram expulsos do julgamento com ferimentos graves que os colocaram à beira da morte. No entanto, se alguém completar uma tarefa que era de grau governante ou superior, há uma boa chance de que você possa obter um dos itens que você precisa. Quanto às localizações e formações do julgamento, ainda é um mistério até hoje, mas houve alguns julgamentos descobertos em todo o mundo. Um deles está localizado no Monte Fuji, no Japão. A cada 4 meses, um portão se abria no pico por 3 dias, permitindo que as pessoas com a opção de avanço de classe com uma classe celestial entrassem com um pequeno grupo. Enquanto o foco principal é a pessoa com a classe, os membros do grupo ainda são recompensados por sua contribuição. Portanto, sempre que os portões são abertos, as pessoas correm para encontrar qualquer um com a opção de avanço de classe de uma classe celestial e se juntar a eles para o julgamento e obter recompensas. Após anos de repetição desse processo, os moradores tornaram-se um hábito de ter uma pequena espécie de festival, a fim de obter um pouco mais de renda dos aventureiros. Infelizmente, a última abertura tinha sido há um mês, então ela vai precisar esperar mais 3 meses antes que ela pudesse tentar. Dito isso, preciso completar 3 vezes, então talvez eu tenha que ficar no Japão por 1 ano, a menos que vá para outros lugares com julgamentos celestiais. Shiro murmurou. Felizmente, chegar aos outros julgamentos seria mais fácil, já que normalmente estão perto de um portal de teleporte. Enquanto ela encontrar o grupo certo, ela poderá usar a ajuda deles para chegar ao julgamento mais fácil. Bem, com 3 tentativas, há uma boa chance de que você possa obter o catalisador celestial de rank B e a pedra do despertar celestial. Contanto que você complete o grau governante, é claro. Nimue lembrou. Eu sei.
Mas mesmo que eu consiga isso, é inútil se eu não colocar minhas mãos em um decreto de Imperatriz Celestial. Shiro balançou a cabeça. MN. De qualquer forma, chega desse assunto. Acho que deveria ser hora de tirar Izuel das amarras dela. Demos aos anciãos tempo suficiente para coletar a mana necessária. Shiro sorriu e deixou a biblioteca. Vendo o primeiro sinal de luz solar em poucos dias, Shiro protegeu seus olhos dos raios. Urg, preciso de comida adequada. Ela pensou consigo mesma. Durante o tempo em que ela estava isolada, ela estava se alimentando de todas as pedras de mana que tinha em seu inventário, que é semelhante a comer doces para sobreviver neste momento. Querendo experimentar algo além de pedras de mana, ela parou em um restaurante que havia reaberto e pediu uma mesa cheia de comida. Sério, estou me tornando mais comum agora. Shiro estalou sua língua enquanto olhava para a comida que estava sendo colocada na mesa. Tal mãe, tal filha, eu suponho. Nimue riu. Depois de terminar a comida, ela se encontrou com os anciãos e perguntou sobre o progresso atual. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel? Capítulo 349. Recuperando Izuel. Nós conseguimos mana suficiente por enquanto. Se tirarmos Izuel, poderemos manter o consumo enquanto continuarmos com isso. No entanto, é um pouco arriscado que a barreira esteja sendo mantida pelo povo. Se eles decidirem parar de dar mana, a barreira entrará em colapso. Um dos anciãos respondeu balançando a cabeça. Bem, isso significa que você precisa tratar as pessoas bem, não é? Shiro sorriu. Ouvindo sua resposta, o ancião revirou os olhos desde que ser muito tolerante com as pessoas também era ruim. Eles vão pensar que são donos do país apesar de não saberem como realmente funciona. Bem, de qualquer maneira, você precisa parar de confiar em um espírito fraco. Ela vai morrer em breve, sabe? Há tanta mana que eles podem recuperar através da hibernação e com a árvore constantemente forçando-a a entrar na deficiência de mana. Estou surpreso que ela não tenha chutado o balde ainda. Shiro deu de ombros. Nós entendemos Shiro. Não dê ouvidos a este bode velho, ele só está um pouco preocupado com a segurança. Podemos ir recuperar o espírito agora. Outro ancião cortou e golpeou o primeiro ancião no braço. Avançando para o caminho onde a árvore está armazenada, os anciãos caminharam até a muda. No entanto, eles não esperavam que no momento em que a muda visse Shiro, ela imediatamente estenderia suas raízes e as uniria de uma maneira que não fosse muito diferente de um mendigo pedindo comida e trocado. Olhando para Shiro em choque, eles não esperavam que a muda violenta realmente implorasse a ela de tal maneira. Você quer mais? Shiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Acenando suas raízes rapidamente, a muda parecia bastante ansiosa para obter outra dose do fogo da vida. Com licença, tudo bem se vocês dois saírem por enquanto? A árvore quer algo que é um pouco inconveniente para as pessoas saberem que eu possuo. Não é você, é apenas a árvore sendo exigente. Shiro perguntou com um encolher de ombros. Ah, claro, faça o que você deve. Os dois balançaram a cabeça e deixaram a sala por enquanto. De pé do lado de fora, eles olharam um para o outro com admiração. O que você acha que ela pode dar à muda para ele implorar assim? Eu não tenho certeza. Será que ela tem algo que contém um grande reservatório de mana? Mas ela disse que era algo inconveniente para as pessoas saberem que ela possuía. Talvez seja um item muito raro? Poderia ser. Mas há apenas um punhado de itens que faria a árvore implorar assim. Além disso, mesmo que ela tivesse uma coisa dessas, a árvore não a atacaria e a levaria para si mesma? Por que ela está sendo tão dócil? Enquanto os dois se perguntavam sobre a causa, Shiro tinha dado à muda uma faísca do fogo da vida. Vendo a muda absorvê-la avidamente, ela não podia deixar de ser lembrada de In. Você sabe, eu tenho uma filha que é um pouco como você. A única coisa em sua mente quando ela era jovem era constantemente obter comida. Sério, ela até comeu um pouco da minha comida quando eu precisava também. Shiro murmurou com uma risada. Acariciando as raízes suavemente, ela se agachou e alimentou-a com um pouco mais de fogo de vida. Eu preciso ir em uma jornada longa, então eu não acho que eu vou vê-la novamente em um curto período de tempo. Portanto, isso será um presente de despedida meu para você, eu suponho. Alimentando-a com um fluxo contínuo de fogo da vida, Shiro só esperou até que fosse hora de chamar os dois de volta. Vendo sua comida desaparecer, a muda puxou suas mangas e tentou implorar por mais apenas para ver Shiro balançar a cabeça. Desculpe, eu sei quanta energia você precisa, mas eu não posso fornecer tanto. Os elfos do país aceitarão esse trabalho no meu lugar, desde que você não seja exigente. Removendo as raízes de suas mangas, ela chamou os anciãos de volta. A árvore está satisfeita? O primeiro ancião perguntou em preocupação.
já que a árvore do mundo era de grande importância para a raça élfica. Bem, um pouco? Só não se importe. Provavelmente está tendo um ataque de raiva, já que eu não dei mais do que queria. Shiro respondeu depois de olhar para a muda que parecia estar tentando ter um ataque de raiva enrolando-se para cima. Por que a muda da árvore do mundo parece uma criança agora? O ancião perguntou a si mesmo, já que sua visão da muda da árvore do mundo tinha acabado de tomar um rumo muito estranho. Balançando a cabeça, ele puxou um cristal que tinha mana dos elfos coletada por todo o país. Vendo a muda se recusar a chegar ao cristal, o ancião olhou para Shiro com um olhar complicado. O quê? Não olhe para mim, você a persuade. Você não é um ancião? Certamente você teve alguns netos, certo? Basta persuadir esta árvore como você iria persuadir seus netos. Shiro encolheu os ombros, já que era seu trabalho alimentar a árvore de agora em diante. O sorriso do ancião vacilou um pouco como ele olhou novamente para a muda. Engolindo sua saliva, ele respirou fundo e começou a persuadir a árvore a tomar o cristal de mana. Enquanto isso acontecia, Shiro imediatamente ativou sua habilidade de voo e voou até onde Ziuel estava. Ela não precisava da visão de um ancião desconsiderando sua imagem e tentando persuadir uma muda de árvore de todas as coisas. Vendo Ziuel que parecia estar dormindo agora, Shiro suspirou desde que apesar de quão pacífica ela parecia, era realmente uma coisa ruim para ela estar assim. Removendo as raízes que envolviam seu corpo, Shiro carregou Ziuel como uma princesa antes de voar de volta para baixo. Estou levando Ziuel embora para que ela possa ser curada. Ela disse antes de entrar na fenda. Ela não esperou para ouvir a resposta deles, já que não pediu permissão. Ela só estava notificando os dois. Olhando um para o outro, os dois empalideceram antes de tentar persuadir a muda mais uma vez. Eles precisavam fazer isso rapidamente ou então a barreira entraria em colapso sem Ziuel estar lá. Reaparecendo em seu próprio quarto, Shiro colocou Ziuel na cama antes de curá-la com o fogo da vida. Uma vez que ela tinha certeza que a pele de Ziuel estava de volta ao normal, Shiro puxou o cobertor da cama sobre seu corpo antes de sentar-se na cadeira perto da cama. Como ela foi exposta à deficiência de mana por muitos anos, pode haver alguns efeitos ocultos que ainda não sabemos. Curá-la a esse padrão é o máximo que posso fazer por enquanto. Só podemos esperar e ver como progride. Shiro suspirou quando o corpo de Nimue começou a se formar ao lado dela. Sentada ao lado de Ziuel, Nimue apalpou seu rosto e fechou os olhos por um momento. Isso é bom. Pelo menos ela ainda está viva. Ela respondeu baixinho. NN. Diga Nimue, você sabe onde a maioria dos espíritos vivem agora? Embora ela possa me trazer muitos benefícios, acho que também devemos considerar a possibilidade de levá-la de volta e permitir que ela se recupere por enquanto. Shiro sugeriu. Eu não sei. Como estamos em constante perigo devido à falta de uma rainha em nossos anos anteriores, nossa capital nunca tinha sido definida em pedra. Vamos para onde quer que seja seguro para nós. Felizmente isso é possível porque nós espíritos podemos viver em qualquer lugar. Dito isso, você não tem que se preocupar com a recuperação de Ziuel, minha rainha. Já que vamos residir em seu reino de mana, é realmente altamente benéfico, já que estaremos em um ambiente que está sempre cheio de mana. Independentemente de suas lesões internas, estar em tal ambiente deve ajudar a acelerar o tempo de recuperação. Nimue sorriu. Entendo. Isso é bom então. Acho que vamos levá-la conosco por enquanto. Dependendo do que acontecer no futuro, eu digo que também devemos tentar encontrar onde está o capital espiritual atual. Dessa forma, podemos ver um pouco o estado da raça e descobrir o que podemos fazer para ajudar. Shiro acenou com a cabeça. Obrigada. Não só por isso, mas também por sua escolha de ficar como a rainha Sylphid. Durante o momento em que chegou ao nível 100, optei por ficar em silêncio, já que não queria afetar sua decisão. Se tivesse escolhido a governante do vazio, eu também estaria bem com isso. Afinal, é sua vida e você é apenas uma pessoa. Se houver um, haverá outro. É só uma questão de esperar a próxima rainha aparecer. Mas para você desconsiderar duas classes de herói e até mesmo uma classe poderosa que lhe concede controle sobre um plano diferente, eu agradeço do fundo do meu coração. Nimue abaixou a cabeça em gratidão. Olhando para Nimue, Shiro levantou-se e caminhou até ela. Bem, eu suponho que eu não posso deixar um trabalho no meio do caminho, posso? Já que eu sou a rainha, eu vou ter certeza de fazer o meu trabalho corretamente. Shiro sorriu enquanto acariciava o cabelo de Nimue. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 350. Contrato. Continuando a esperar por Ziuel, Shiro esperou no quarto por 2 dias antes que ela finalmente mostrasse alguns sinais de acordar.
Durante os 2 dias, o grupo tinha visto Isiuel na cama de Shiro e só podia imaginar sobre sua identidade com confusão. Quanto a Lirica, ela era um pouco mais extrema desde que seu rosto parecia que seu animal de estimação tinha acabado de morrer na frente dela. Foi só depois que Shiro explicou um pouco sobre Isiuel que ela finalmente se acalmou. Para aqueles do grupo que sabiam da identidade de Shiro como a rainha Sylphid, eles entenderam que era natural para ela salvar um espírito companheiro. Vendo as pálpebras de Isiuel se contraírem um pouco, Shiro fez Nimue reaparecer ao lado dela e esperar com paciência. Ela deve estar acordando em breve. Shiro disse enquanto gesticulava para Nimue se sentar enquanto elas esperam. Espero que seu estado mental tenha se recuperado ligeiramente. Nimue respondeu enquanto aceitava sua oferta de sentar em uma cadeira enquanto esperavam. Esperando por alguns minutos, Isiuel finalmente abriu os olhos. SS. Não estou acostumada a ver a luz com meus próprios olhos. Ah, onde eu estou? Isiuel murmurou enquanto protegia seus olhos. Você está no meu quarto. Não se preocupe, você está segura agora. Então, como você está se sentindo? Shiro sorriu enquanto se inclinava mais perto. Muito melhor do que antes, mas meu corpo parece lento. Isiuel respondeu com um sorriso fraco. Isso é bom. Você ficou presa na árvore do mundo por um longo tempo, afinal não é uma grande surpresa. Você quer alguma coisa para comer? Shiro perguntou. Apenas algumas pedras de mana, por favor, se isso não for muito incômodo. Isiuel respondeu. Claro que não. Aqui eu sempre carrego um pouco comigo. Balançando a cabeça, Shiro lhe deu algumas pedras de mana, permitindo que Isiuel comesse algumas pedras de mana, enquanto Nimue deu a ela um rápido resumo da situação em relação à raça espiritual. Shiro puxou seu tablet e começou a procurar qualquer notícia em relação ao segundo príncipe. Durante os dias após a luta inicial, o segundo príncipe tinha desaparecido. Naturalmente, como ele ainda era perigoso, Shiro tentou ficar de olho nele, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação. Era como se ele tivesse se escondido e não pudesse ser encontrado em lugar algum. Nada de novo. Shiro franziu a testa já que não havia mais notícias em relação ao segundo príncipe. Balançando a cabeça, ela só poderia guardar o tablet por enquanto. Então não sabemos onde está a capital agora? Entendo, Isiuel murmurou depois de ouvir sobre o estado atual da raça espiritual. Embora ela não se lembre de muita coisa, ela ainda pode simpatizar com o fato de que sua raça está em perigo. De fato, já que não sabemos onde a cidade está agora, eu só queria saber se está tudo bem para você assinar um contrato com Shiro. Dessa forma, você não só pode obter nutrição constante de estar em seu reino de mana, você também pode encontrar o seu caminho de volta eventualmente, já que ela precisa ir lá de qualquer maneira. Nimue propôs. Eu não vejo por que não. Afinal, ela é a rainha. Além disso, Shiro é uma boa garota. Isiuel sorriu desde que Shiro foi quem a libertou de suas amarras. Além disso, ela mal conseguia mover seu corpo agora, então entrar em um contrato com Shiro seria realmente útil. Ela também é a rainha Sylphid, então isso torna as coisas mais fáceis. Então, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com você, mas com ela? Shiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Não exatamente. Espero que ela não precise de um voto, certo? Nimue perguntou enquanto tocava seu pescoço. Quando ela fez um contrato com Shiro, foi um que tinha sido feito com um voto. Uma que se ela trair Shiro, ela será mandada para o tormento eterno. Não se preocupe. Eu vou confiar em vocês dois. Shiro sorriu suavemente desde que ela entendeu que reforçar votos e regras apenas afastaria as pessoas. Às vezes, ela só precisa dar um salto de fé e confiar. Claro que isso não quer dizer que ela vai confiar em todos, já que haverá pessoas que se aproveitarão de sua confiança como o herói da luz fez. Mas isso não significa que ela deva desligar completamente o coração. Afinal, se ela desligasse completamente, Lirica teria sido apenas uma pessoa do quarto ao lado que ela conversou 1 ou 2 vezes. Shiro estaria em um lugar diferente enquanto Lirica ainda poderia estar sendo intimidada sem qualquer conhecimento do que está acontecendo em seu próprio país. Sério, ela pode nem ter tido a chance de ver sua família no julgamento senão por conhecer Lirica. Portanto, às vezes era certo confiar nas pessoas cegamente. Então, para a senhora Isiuel, é um pouco diferente de mim. Eu não era poderosa o suficiente ainda, então eu ainda estava presa com a classificação de um espírito de item. No entanto, para ela é muito mais poderosa, então ela vai precisar de um tipo diferente de contrato. Um que é feito entre uma governante racial e seus súditos. Não seria afetado por seus contratos atuais, então você não precisa se preocupar com ela ser semelhante no poder como uma fênix ou um anjo.
Você é capaz de me dizer mais sobre esse tipo de contrato? Shiro perguntou, já que ela não tinha conhecimento de tal coisa. Veja, o contrato governante-súdito é semelhante a um grupo. Este contrato pode ser dissolvido sempre que quiser, mas quando está ativo, ambas as partes ganham benefícios. Usando este contrato, já que você é a rainha Sylphid e ela é um espírito, você permite a ela a autoridade para entrar em seu reino de mana e refinar seu corpo. Ou no nosso caso, nós a ajudamos a curar seu corpo. Nimue explicou. Ou parece que você sabe um pouco sobre isso. Shiro levantou uma sobrancelha. Claro, naquela época, era um sonho dos espíritos se tornar parte de um contrato governante súdito, já que eles não queriam nada mais do que ajudar sua rainha. Além disso, eles também recebem benefícios, então é uma situação ganha-ganha. Embora fosse mais comumente conhecido como contrato do governante do que seu nome completo. Nimue deu de ombros. Entendi. Então, como faço esse contrato? Explicando o contrato com Shiro, Nimue ficou para trás e assistiu. Pela minha autoridade como governante da raça espiritual, eu, Shiro, ofereço a súdita Eziuel um contrato para o qual ela ganhará autoridade como minha assessora próxima. Você, súdita Eziuel, aceita este contrato? Shiro disse quando um círculo mágico dourado expandiu-se sob ela. Construído de runas que ela não conseguia entender, ela adivinhou que havia uma grande chance de ser escrito na linguagem espiritual antiga. Eu, súdita Eziuel, aceito o contrato de governante súdito. Eziuel ajoelhou-se embora com alguma dificuldade. Permissão concedida. Estabelecendo o contrato. Sucesso. Bum! A luz encheu a sala enquanto se fundia lentamente na parte de trás da mão de Eziuel, formando-se em um brasão azul prateado que parecia representar a silhueta de Shiro segurando uma espada. O círculo mágico se moveu sob Shiro e formou um contorno ao redor do brasão. Sentindo uma conexão fraca sendo formada entre ela e Eziuel, Shiro levantou uma sobrancelha. Oh, interessante. Embora minha harmonização de madeira não tenha aumentado de nível, está definitivamente no pico do Tier 3. Ela murmurou com um sorriso. Como Eziuel era o espírito da grande floresta, era natural que sua harmonização de madeira ganhasse alguns benefícios. Quanto à própria Eziuel, depois de entrar no contrato com Shiro, sua mana tornou-se muito mais condensada e poderosa. Se ela precisasse de 10% de sua mana para lançar um feitiço anteriormente, ela agora só precisaria de 5%. No entanto, isso só se ela estivesse em alguma forma para lutar. Mas com sua situação atual, seria um milagre ela andar corretamente. Você pode descansar no meu reino de mana agora. Nimue, você pode acompanhá-la, já que você praticamente vive em mim, haha. Shiro riu enquanto Nimue revirava os olhos. Mas apesar disso, ela tinha um sorriso no rosto desde que estava feliz que Eziuel estava agora livre e estava até mesmo a caminho da recuperação graças a Shiro. Segurando a mão de Eziuel, Nimue a trouxe para dentro do reino de mana de Shiro. Uau! Com quantos elementos você realmente tem harmonizações? É como um arquipélago aqui. Eziuel comentou em surpresa. Primeiramente, estou surpresa que você conheça a palavra arquipélago. Segundo, eu tenho 11 harmonizações para que você possa escolher qualquer ilha que se adapte ao seu gosto. Shiro respondeu com uma risada, tirando sua atenção de seu reino de mana e permitindo que os dois espíritos descobrissem onde Eziuel iria ficar. Ela mandou uma mensagem para Kyomi para perguntar sobre quando suas pílulas chegarão. Kyomi, elas devem chegar amanhã provavelmente. Se você vier às 14 horas, eu devo estar com elas para você. Vendo isso, Shiro sorriu em emoção. Já que ela estava prestes a pegar as pílulas, ela deveria pegar algumas amostras de sangue de Yin para que ela pudesse atualizá-las. Hehe, eu te alimentei e engordei bem. Eu acredito que você me deve um pouco de sangue agora. Shiro sorriu no Kiin, que estava em uma dungeon, de repente sentiu um arrepio e sabia que algo estava terrivelmente errado.